pessoal, aqui está falando o professor Gerlúcio e eu estou aqui para mais uma aula de matemática, ok? Bom, o nosso assunto de hoje são ângulos formados por duas retas concorrentes. Então observe bem aqui esta figura. Nós temos uma reta R e uma reta S que se encontram em um ponto qualquer, ou seja, é um ponto comum das duas retas. Quando isso acontece, há a formação de quatro ângulos. Observe aqui, ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D. E esses ângulos podem ser classificados entre si de duas formas. Uma é ângulos opostos pelo vértice e a outra é ângulos adjacentes suplementares. Vamos ao primeiro caso. Ângulos opostos pelo vértice são ângulos que não são consecutivos e estão separados pelo vértice, que é o ponto de encontro entre as duas retas. Ok? Então, onde é que nós observamos isso aqui na figura? O ângulo A e o ângulo C não são ângulos consecutivos, certo? Estão separados pelo vértice, ó, que é esse ponto. Então, o ângulo A e o ângulo C são entre si chamados de opostos pelo vértice. Ok? Da mesma forma, o ângulo B e o ângulo D também podem ser classificados como opostos pelo vértice, pela mesma situação. Não são consecutivos e estão separados pelo vértice, que é o ponto de encontro das duas retas. E o que acontece quando dois ângulos são opostos pelo vértice? Acontece o seguinte, que se eles são classificados como opostos pelo vértice, é porque eles possuem a mesma medida. O que quer dizer isso? Se o ângulo A mede 100, o ângulo C tem que medir 100. Se o ângulo B mede 80, o ângulo D também tem que medir 80. Isso é obrigatório. Ou seja, resumindo, se dois ângulos são classificados como opostos pelo vértice, eles possuem a mesma medida, ou seja, eles são iguais. Então aí nós temos que A e C são ângulos com a mesma medida e B e D também são ângulos com a mesma medida. Na realidade, na matemática, quando a gente fala assim de igualdade, a gente usa três tracinhos, a gente chama de congruência, são ângulos congruentes. Então A e C são congruentes, B e D são congruentes. Por quê? Porque são opostos pelo vértice. Esse é o primeiro caso. O segundo caso são os ângulos adjacentes suplementares. O que são ângulos adjacentes? São ângulos consecutivos. E o que são ângulos suplementares? São ângulos que a soma entre eles é 180 graus. Daí nós temos o seguinte, que ângulos adjacentes suplementares são ângulos consecutivos, cuja soma dos dois é 180 graus. E onde é que nós vemos isso aqui na figura? Aí nós temos quatro situações. Ó. A e B são consecutivos, são vizinhos, e eles formam um ângulo de 180 graus, ó, meia volta. B e C, mesma forma, são consecutivos e formam um ângulo de 180 graus, a soma dos dois. C e D também são consecutivos e a soma dá um ângulo de 180 graus. E A e D também, da mesma forma, são consecutivos e a soma entre eles é de 180 graus, certo? Por que 180 graus? É só você fazer isso aqui, ó. Ângulo de meia volta. E em qualquer situação que eu falei, A com B também é um ângulo de 180 graus, B com C, C com D e A com D, isso vai acontecer, tá certo? Então, como eu acabei de dizer, se os dois juntos formam um ângulo de 180 graus, é porque a soma entre eles é 180. Então nós temos que A mais B é igual a 180, B mais C também vai medir 180, C mais D também mede 180 graus e A mais D também mede 180 graus, a soma desses ângulos dá 180. Vamos ver alguns exercícios de aplicação desses conceitos que a gente acabou de explanar para vocês, ok? Bom, nosso primeiro exercício diz o seguinte: calcule o valor de x da figura. Então aqui nós temos duas retas concorrentes, certo? Concorrentes, que é o ponto de encontro delas.
E aqui nós temos dois ângulos do encontro dessas retas. E eu quero saber qual é o valor de x para que essa construção seja verdadeira. O que é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente viu que duas retas concorrentes podem formar ângulos opostos pelo vértice e adjacentes suplementares. Os adjacentes suplementares são consecutivos, que não é o caso desses dois aqui. Eles não são consecutivos. Então daí nós temos o quê? Que se eles não são consecutivos, eles só podem ser opostos pelo vértice. E dois ângulos opostos pelo vértice, nós já vimos que eles possuem a mesma medida. Então a solução desse problema é 6x menos 10 tem que ser igual a 110. Daí é só resolver essa equação, né? O 10 que é negativo passa para o outro lado da igualdade positivo, então fica 6x igual a 110 mais 10, ou seja, 6x vai ser igual a 120, né? 110 mais 10, 120, e daí x vai ser igual a 120 dividido, ó, quem está multiplicando passa dividindo, por 6, e aí nós temos x igual a 20 graus. Ou seja, para que essa construção aí seja uma construção verdadeira, esses dois ângulos são opostos pelo vértice e o x tem que medir 20 graus. Por quê? Porque 6 vezes 20 é 120, menos 10, 110, e ângulos opostos pelo vértice têm que ser iguais, ok? Então esse é o nosso primeiro problema. Vamos para o próximo problema. Bom, pessoal, nossa segunda questão diz o seguinte: calcule os valores de x e y na figura a seguir. Então nós temos aqui, ó, duas retas, certo? Vou chamar essa daqui de R e essa daqui de S. E nós temos aqui três ângulos formados por essas retas. Um de 4x menos 15, um de x mais 30 e o ângulo y. Observe o seguinte: o ângulo de 4x menos 15 e de x mais 30, eles não são consecutivos, tá? Não são vizinhos, assim dizendo de uma forma mais popular. Então, se eles não são consecutivos, eles só podem ser ângulos opostos pelo vértice. Aqui está o vértice, ó, e eles estão em lados opostos. Então, eles são ângulos opostos pelo vértice. E daí nós vamos usar o conceito de ângulos opostos pelo vértice. Qual é o conceito? Ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida. Então, o ângulo de 4x menos 15 tem que ser igual ao ângulo x mais 30. Então, vamos resolver esse problema. Agora, o que é que a gente vai fazer agora? O termo que tem x tem que vir para esse lado da igualdade trocando de sinal, e o termo que não tem que ir para o outro lado da igualdade também trocando de sinal. Então permanece o 4x aqui, que ele está no lado correto. O x que é positivo vem para este lado da igualdade negativo, se juntar o 4x. O 15 que é negativo vai positivo para o outro lado da igualdade, 15. E o 30 que já está na posição correta, que é depois da igualdade, é só repetido com o mesmo sinal. Então daí nós temos, ó, 4x menos x, sabe que aqui quando não tem coeficiente é 1. Então 4x menos 1x, 3x. E 15 mais 30, 45. Quem está multiplicando, que é o caso do 3, passa para o outro lado dividindo. Então fica que x é igual a 45 dividido por 3. E daí nós temos x igual a 15 graus. Então já descobriu o valor de x. X mede 15 graus. Agora, o ângulo y, ele é consecutivo tanto do ângulo 4x menos 15, ó, eles são consecutivos, como é consecutivo do ângulo de x mais 30. Então você pode juntar ele com qualquer um dos dois e usar o conceito de ângulos adjacentes suplementares. Adjacentes porque são consecutivos e suplementares porque os dois juntos somados formam um ângulo de 180 graus. Então daí nós vamos ter o seguinte: y mais, eu vou juntar com esse daqui, tá? X mais 30 tem que dar igual a 180 graus, que são
porque são ângulos suplementares. Só que o valor do x eu já conheço, já calculei aqui, ó. X vale 15 graus. Então vou substituir o x pelo 15 que eu achei aqui. Então vai ficar y mais 15 mais 30 igual a 180. Vou fazer a soma dessas duas parcelas. Então nós temos que y mais com mais soma, então mais 15 mais 30, 45, igual a 180 graus. E agora, para finalizar, o 45 que está somando aqui, ó, está positivo, passa negativo para o outro lado da igualdade. Então vai ficar aqui y vai ser igual a 180 menos 45. E daí nós temos que y vai ser igual a 135 graus. Então, nesse problema, nós vamos ter x medindo 15 graus e y medindo 135 graus. Quanto é que seria cada um desses ângulos aqui? É só substituir o x por 15. Ó. 15 mais 30, o x não é 15, então 15 mais 30, 45. Esse daqui também tem que ser, eles são opostos pelo vértice, não precisa nem calcular, também vai ser 45 graus. Então, esses dois ângulos aqui medem 45 graus, e esse mede 135, que esse também, se fosse precisar usar ele, também mediria 135 graus. Ok? Vamos para o nosso terceiro problema. Bom, gente, nosso problema 3 diz o seguinte. Calcule os valores de x, y e z na figura a seguir. Então aqui nós temos a figurinha, uma reta R e uma reta S concorrente nesse ponto, e formando quatro ângulos que vocês podem ver aí. 7x, 2x mais 50, y e z. Então é o seguinte, vamos começar por esses dois aqui, que tem a mesma letra desconhecida, né? Então o que é que eu vou fazer? 7x e 2x mais 50 não são consecutivos, certo? Então se eles não são consecutivos e estão formados por duas retas concorrentes, é porque eles são opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então daí nós vamos ter o seguinte. 7x é igual a 2x mais 50. Esse é o conceito de ângulos opostos pelo vértice. São iguais, né? É a mesma medida. Então, o 2x que está depois da igualdade tem que vir para antes da igualdade. Então ele vem 7x, permanece. Troca o sinal do 2x, ele vem menos 2x, igual a 50 graus. 7x menos 2x, 5x, que é igual a 50 graus. Então agora, o 5 que está multiplicando passa dividindo. Então x vai ser igual a 50 dividido por 5. E aí nós vamos ter que x vai ser igual a 50 dividido por 5, vai dar 10. Então x vai ser 10 graus. Então já descobri o valor de x. A primeira parte agora não foi resolvida. Vamos agora para a segunda parte. Se eu pegar o ângulo y e juntar com o ângulo 7x, eu formo um ângulo de 180 graus. Então eles são consecutivos e a soma entre eles dá 180. Então eles são adjacentes suplementares. Então, quando isso acontece, é porque o ângulo, no caso aqui y, somado com o ângulo 7x, tem como resultado 180 graus. E aí é só resolver o problema. Só que eu já sei o valor de x, ó, 10. Então vou substituir aqui o x 10. Então vai ficar y mais 7 vezes 10 igual a 180. Então, a primeira coisa a fazer é a multiplicação aqui, ó. Então vai ficar y mais 7 vezes 10, 70, que é igual a 180 graus. E agora o 70 que é positivo vai para o outro lado da igualdade negativo. Então, y é igual a 180 menos 70. E aí é só subtrair. 180 menos 70, 110 graus. Então já achei o outro valor desconhecido. X é 10 e y é 110.
Falta descobrir o z. Só que observe agora. Y e z não são consecutivos. Então, se eles não são consecutivos, é porque eles são opostos pelo vértice. Y e z são ângulos opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, daí nós vamos ter o seguinte. Z é igual a y. Z é igual a y. Só que eu já descobri o valor de y, que é 110. Então, se o y é 110 e z é igual a y, z também vai medir 110 graus. E aí nós temos resolvido o nosso problema. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido o que foi explicado na aula, tenham entendido a resolução dos exercícios, que tenham bons estudos, que consigam resolver os exercícios e que porventura apareçam sobre o assunto. E até uma próxima aula.